Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, né, nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Temos jogos decisivos, né, hoje aí pela Copa do Brasil. Vasco indo a São Paulo, enfrentar o São Paulo, né, um jogo difícil. O Vasco tem que mudar, né, mudando aí o chip, né, de competição, já que, né, vem muito bem na questão do Campeonato Brasileiro. E já na Copa do Brasil é outra competição, né? O Vasco eliminou o Flamengo, né, na última fase de mata-mata, e agora tem o São Paulo pela frente, né? Nada mais, nada menos do que o São Paulo no Morumbi. O São Paulo muito, né, oscilando bastante, né, no Campeonato Brasileiro, né? Teve aí excelentes oportunidades de consolidar no G4 e até mesmo chegar à terceira colocação e acabou, né, tropeçando muito, né, empatando, por exemplo, contra o Chapecoense em casa, né, perdendo jogos fáceis, e o São Paulo mas segue na briga ainda no Campeonato Brasileiro. Mas é dia de Copa do Brasil e o Vasco, né, vai a São Paulo hoje. O técnico Jorginho ainda não confirmou, né, a escalação do Vasco. Na minha opinião, ele deveria ir com uma equipe mista, né, não vale a pena forçar, né, alguns jogadores que são fundamentais, são importantes ao Vasco, né, nesse momento de sair da zona de rebaixamento no Brasileiro. Eu acho que o Vasco deveria preservar, né, o Nenê, a dupla de zaga, o Rodrigo, o Luan, o goleiro Martin Silva, né, jogadores que vêm sendo fundamentais, importantíssimos nessa arrancada do Vasco sob o comando do Jorginho. Eu acho que se acontecer, né, se acontece alguma coisa com qualquer um desses jogadores, né, o Vasco perde muito no Campeonato Brasileiro. Então, temos aí um grande duelo do futebol brasileiro, né? Apesar desse momento ruim do Vasco na zona de rebaixamento, o Vasco é grande, o Vasco tem a sua torcida, né? Eu acho que é fazer um jogo feijão com arroz ali, né, tentar buscar um empate, né, já seria um excelente resultado para aí sim, né, apostar todas as suas fichas, né, no próximo confronto da semana que vem, jogando no Maracanã. Eu acho que o Vasco hoje é jogar fechadinho, né, jogando por uma bola, né, que é o que algumas equipes fazem, né, quando vem jogar fora de casa. Foi assim, por exemplo, que o Curitiba conseguiu um excelente resultado, né, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogando postado, marcação em cima, né, não deixando o São Paulo gostar do jogo, né. Eu acho que será um excelente jogo para o Vasco se ele conseguir, né, impor o seu ritmo de jogo. Agora, se deixar o São Paulo jogar, né, com a volta aí dos seus grandes jogadores, Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, Pato, né, Rogério Ceni, aí Michel Bastos, aí realmente fica muito difícil. Mas você, torcedor do Vasco, né, tem que estar confiante. O momento do clube é bom, né, melhor do que algumas semanas atrás. A gente dizia que, já que o Vasco não tinha chance nenhuma, né, pelo menos, né, os nossos comentaristas, o Lucas Peralta e o Nixon, eu acreditava no Vasco, né, pela camisa, pelo tempo que ainda tem dentro do Campeonato Brasileiro. E a competição Copa do Brasil é totalmente diferente. Eu acho que é uma competição à parte, dá uma vaga na Libertadores, né? Então é super importante vencer a Copa do Brasil. Mas é aquilo, você, torcedor do Vasco, né, hoje, o que você prefere? Seguir adiante, até porque não é um jogo decisivo para ser campeão. Aí teria que jogar todas as fichas, bola ou búlica. Mas é um jogo que você vai avançar ainda para mais 2, 3 fases de mata-mata. Então, hoje o que você prefere? Passar adiante, se desgastar numa Copa do Brasil ou focar todas as suas forças, concentração no Campeonato Brasileiro, né, onde o Vasco tem 23 pontos junto com o Joinville, saiu da lanterna, aí, mesmo assim há 3 vitórias de sair completamente da zona de rebaixamento. Eu acho, né, você, torcedor do Vasco, com certeza, pelo menos a maioria, eu acho que vai concordar comigo que prefere, né, ficar aí vivo no Campeonato Brasileiro. Ainda mais que o próximo jogo é um clássico contra o Flamengo.
Então ainda tem esse ingrediente a mais aí na vida do Vasco. O Vasco joga hoje pela Copa do Brasil contra o Vasco e domingo tem o Flamengo pela frente, um grande clássico. Então o vascaíno, né, tem essa rivalidade, a flor da pele, né, sabe que ganhar do Flamengo, somar mais 3 pontos, chegar a 26 pontos é importantíssimo na vida do Vasco e então é questão de priorizar. Hoje o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, tem que jogar bem, tem que estar inteiro, né, para o jogo contra o Flamengo, porque não adianta você se desgastar ao máximo, né, se doar, ainda mais esses jogos de mata-mata, hoje contra o São Paulo, e chegar moído contra um Flamengo que está, a gente vai falar daqui a pouco, mas com a semana cheia, né, com a semana inteira de treinamento, né, recuperando jogadores lesionados, dando condição de treinamento, de condicionamento físico, alguns jogadores que vêm de lesão, o caso do Paulo Guerreiro. Então pega um Flamengo totalmente, né, forte fisicamente, de uma semana cheia de trabalho e também pressionado a voltar a vencer, né, já que são 2 jogos, né, do Flamengo sem vencer, né, perdeu para Curitiba e para o Atlético Mineiro, tomou um passeio, né, no último final de semana, então o Flamengo tem que voltar a vencer. Então o Vasco tem que estar com a cabeça, o jogo é hoje contra o São Paulo, mas com certeza a cabeça do Vasco está já no domingo, né, contra o Flamengo. E outro representante carioca da Copa do Brasil é o Fluminense. O Fluminense que joga, né, hoje, também às 19h30, no Maracanã, contra a equipe do Grêmio. O Grêmio embalado, um Grêmio muito bem dirigido pelo Roger Machado, né, mas eu acho que aí a situação se inverte. Eu acho que o Fluminense hoje, 34 pontos, está correndo o risco do rebaixamento? Corre. Mas eu acho que tem muitas equipes ali emboladas, com 31, 32, 33 pontos, e o time do Fluminense não é tão ruim para estar na posição que está. Eu acho que o Fluminense tem condições aí de mais 2, 3 vitórias, né, em 10 jogos e espantar de vez essa questão de rebaixamento. E aí sim, eu acho que é importantíssimo pensar na Copa do Brasil. O Fluminense planejar 2016, né, estando numa Libertadores através da Copa do Brasil, já que pelo Campeonato Brasileiro realmente ficou muito difícil. Então, jogo em casa, hoje no Maracanã, a torcida tem que comparecer, você torcedor tem que acreditar, apesar do momento ruim que vive o Fluminense, né, de uma série de resultados negativos, derrotas, empates, né, a queda do Anderson Moreira, a chegada do Eduardo Batista, né, não estreou bem, estreou com derrota para a Ponte Preta, fora de casa, mas essa é a grande chance. Talvez uma competição é totalmente diferente da outra. Né? Numa competição vai muito mal, na outra você se sobressai, né? Entra um espírito diferente, um espírito de bravura, né? E a própria torcida, né, chama o Fluminense do time de guerreiros. Então é esse momento que o Fluminense, né, tem que mostrar que é guerreiro. Né? Os jogadores têm que se impor, né? Tem que fazer um bom jogo contra o Grêmio, tem que conseguir um resultado positivo, não tem que entrar em campo pensando, né, até com medo do Grêmio. Lógico, é uma equipe qualificada, é uma equipe bem treinada e vai vir com uma estratégia pronta, isso você não tem a dúvida, né, que o Grêmio vem pronto, né, já está no Rio de Janeiro por esse confronto da Copa do Brasil, já que o Grêmio também, né, apesar de estar bem consolidada, encaminhando muito bem a sua posição no Campeonato Brasileiro, sabe que é um caminho curto para ir para a Libertadores através da Copa do Brasil. Né, e o Grêmio é uma equipe que tem a tradição, né, da Copa do Brasil, tem a tradição, né, de jogar a Libertadores, quer voltar a disputar uma Libertadores, então, né, tem tudo aí para ser um grande jogo, esse Fluminense e Grêmio, né, hoje a partir das 19h30 no Maracanã. E a torcida aí dos Flunáticos, né, aqui de Três Rios, inclusive, né, o nosso amigo Lucas Peralta é um dos organizadores, né, tá aí se organizando já, né, ali na Rua 15, pediu para a gente informar aqui para quem quiser ir lá torcer, né, acreditar nesse Fluminense hoje pela Copa do Brasil, esquecer um pouco o Campeonato Brasileiro, focar
nessa competição tão importante e nesse momento que o clube precisa sobressair. É a hora de você, Fred, Ronaldinho Gaúcho, né, jogadores que ganham o que ganham, né, a experiência que tem, mostrar um pouco dentro de campo. Tem que melhorar. Né? Não pode ficar recebendo o que recebe e não render dentro de campo. Principalmente o Ronaldinho Gaúcho. Tá aí um jogo para o Ronaldinho brilhar. Né? Eu sei que é difícil, o torcedor não acredita mais, mas quem sabe num lance de bola parada, um lance de falta, né, um escanteio, uma falta bem batida, o Ronaldinho possa fazer, né, a diferença nesse confronto hoje contra a equipe do Grêmio. Nós vamos ter, né, no nosso segundo bloco, né, uma participação aqui das meninas da TS, né, que estão em competição. Né, fiquem ligados, não saiam, né, da nossa programação. E lembrando, você que quer participar da nossa promoção, né, promoção do Camisa 5, em parceria com a organização do JF Fight e da Academia TS, né, é só ligar para o nosso programa 2255-1865 ou acompanhar nas nossas redes sociais. Programa Camisa 5, né, tá lá para ganhar um par de ingressos VIP. Né, não é nada, né, não é qualquer um que ganha isso. A gente sabe, né, nessas grandes arenas aí do MMA, do UFC, uma posição privilegiada, né, de ver a luta, né, ali com poltronas confortáveis, banheiros exclusivos, né, então são 2 ingressos VIP. Você está aí, né, você com a namorada, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, então vai poder estar concorrendo. Desde semana passada a gente lançou essa promoção e a promoção vai até, né, o dia 15 de outubro, né, onde nós vamos trazer aqui, né, para receber aqui ao vivo no nosso programa o vencedor dessa promoção e agradecer a você, né, telespectador, desde já. Né, nós colocamos, né, no início da semana o post oficial da promoção e já tivemos 1.184 visualizações até agora de manhã. Com certeza, agora na parte da tarde já vai aumentar esse número aí de views, né, que a gente chama aí no Facebook. Então, a gente só tem a agradecer a você, telespectador, a você que acompanha, né, a página do nosso programa nas redes sociais e, né, muito mais do que isso é prestigiar, né, a prata da casa, né, que a gente diz que é o nosso atleta, o nosso representante tririense, o André Tadeu. Né, lembrando que a gente vai estar na casa, né, do adversário, o Bruno Carvalho, que é um atleta, né, bem graduado, né, especialista, né, na trocação. Então, com certeza a casa vai estar cheia, né, e a maioria da torcida vai ser de Juiz de Fora para o Bruno Carvalho. Então, temos que também, né, fazer a nossa parte, né, e participar, estar lá no esporte, lá em Juiz de Fora. E você tem a oportunidade, né, de ganhar, né, esse par de ingressos totalmente grátis, né, e ingressos VIP. Não é um ingresso normal, você não vai estar lá na arquibancada, lá em cima, né, talvez não vendo com com um privilégio maior. Você vai estar ali na área VIP, pertinho, né, observando. E não vai ser só a luta, né, para explicar, né, para o público de casa, não é apenas uma luta. A luta principal, a luta da noite, é o Bruno Carvalho contra o André Tadeu, mas temos, né, mais de 10 lutas nos outros cards, né, e atletas aí conhecidíssimos também, o Vagnão, né, que esteve no TUF, no The Ultimate Fight da Rede Globo, e outros grandes atletas aí, né, bem graduados e com certeza vão dar um show, né, de MMA. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e na volta, né, já aqui com as atletas da ATS do público feminino. Fiquem ligados.